GARI 11, o antigo GALG 11, é um dos fundos imobiliários mais populares da bolsa hoje, principalmente entre os investidores iniciantes, justamente por ser um fundo de base 10, ou seja, um fundo que tem o valor da sua cota ali próximo a R$10, e também por ser um fundo que paga bons dividendos. O GARI 11 hoje está pagando próximo de 1% ao mês, o que para um fundo de tijolo, isso é um excelente dividendo. Então eu resolvi apostar nesse fundo, eu fiz um aporte nele esse mês, mas antes eu submeti esse fundo a uma análise bem detalhada, avaliando seus pontos positivos, os seus pontos negativos, os seus pontos de risco, onde eu devo ficar de olho nesse fundo. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais os principais pontos que eu observei no GARI 11, quais foram os fundamentos que me levaram a investir nesse fundo e qual o meu objetivo com esse fundo de hoje em diante. Então me acompanha nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo. Bem, nas minhas análises dos ativos que eu vou investir, eu sempre começo fazendo uma análise do histórico do fundo. Eu avalio aqui o que a gestora fez de positivo, o que ela fez de negativo no passado desse fundo. Em seguida, eu já faço aqui uma análise dos indicadores desse fundo, qual a sua alavancagem, qual a vacância desse fundo, tanto a vacância física quanto a vacância financeira, qual a liquidez que esse fundo tem hoje, o número de cotistas, para saber se esse número de cotistas está aumentando, se os investidores estão acreditando nesse fundo, qual o patrimônio do fundo, qual a localização dos ativos, isso é muito importante para a gente avaliar a diversificação do portfólio do fundo, quantos inquilinos esse fundo tem hoje, qual a qualidade desses inquilinos, se esses inquilinos possuem capacidade de crédito e eles não oferecem nenhum risco de calote ao fundo. Então, com a análise desses critérios, já dá para a gente ter uma boa visão do fundo imobiliário e enxergar se ele é um fundo mais arriscado ou não. Então vamos lá, eu vou fazer um rápido resumo histórico desse fundo aqui para a gente saber quem era esse menino e no que ele se transformou. O GARI 11, conforme eu falei para vocês, que era o antigo GALG 11, ele era um fundo puramente logístico, ou seja, ele era um fundo que só comprava galpões logísticos. Esses galpões logísticos eles eram alugados para empresas de diversos setores da economia, de diversos setores do mercado, empresas essas que necessitavam desses espaços físicos para estocar suas mercadorias. A gestora desse fundo é a Guardian, que é uma gestora relativamente nova nesse mercado de fundos imobiliários. Eles iniciaram a atividade aqui em 2020 e essa gestora faz a gestão de apenas dois fundos imobiliários, que é o GARI 11 e o GAME 11. O GARI 11, na época que ainda era GALG 11, ele era um fundo bastante arriscado de se investir. Eu peguei aqui um relatório gerencial desse fundo de junho de 2023 e esse relatório gerencial aqui, ele já traz uma boa visão de quem era o GALG 11. Como a gente pode ver aqui, esse fundo ele tinha uma alavancagem altíssima, chegava aqui a quase 42% do fundo. Imagina só, quase 50% do fundo alavancado. Pessoal, para quem não sabe, alavancagem é conhecida popularmente também como dívida. No processo de alavancagem, esse fundo ele toma dinheiro emprestado para o mercado e esse dinheiro ele visa financiar atividades dentro do fundo ou, de repente, comprar algum imóvel. Esse dinheiro, ele visa o crescimento ou o desenvolvimento do portfólio do fundo. Então, assim, a alavancagem, ela não é ruim. A alavancagem, inclusive, é um processo bastante comum em fundos imobiliários. Agora, só que quando essa alavancagem ultrapassa determinado limite, aí isso se torna preocupante. Para fundos imobiliários do setor logístico, a alavancagem acima de 20% já acende o sinal de alerta. Além da alavancagem, esse fundo ele também tinha um problema de concentração de inquilinos. Embora ele tivesse bons inquilinos, ele só possuía apenas 3, que eram a BRF, que é uma companhia gigante aí do setor de alimentos, uma empresa multinacional, possui uma excelente capacidade de crédito, ou seja, é uma empresa que possui um baixo risco de calote. E as outras duas eram a BAT é a antiga Souza Cruz, acredito que você já tenham ouvido falar nela, que é uma companhia aí do setor de produção e distribuição de tabaco. E a Air Liquide, que também é uma multinacional, só que do setor de gases. É uma empresa de produção, envasamento e distribuição de gases. O fundo ele possui apenas 5 imóveis e esses imóveis estavam distribuídos por 4 estados no país, que era São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A sua liquidez média diária era de 1,5 milhões por dia, ou seja, nessa época ele já tinha uma boa liquidez, e ele possuía apenas 81 mil cotistas. Mas vamos lá, o que foi que aconteceu? Bem, a realidade do GALG 11 ela mudou completamente depois de uma sequência de movimentações que os gestores fizeram. Foram movimentos ali em cadeia, um atrás do outro, e em um período de tempo de alguns meses. Vamos lá. Primeiro, a equipe de gestão do fundo ela decidiu por ampliar a estratégia de investimento do fundo. E o que isso significa? O fundo ele passou a investir não apenas em galpões logísticos,
como também ter a possibilidade de investir em imóveis de renda urbana. E quando a gente fala de renda urbana, aí esse leque ele se abre para imóveis do setor educacional, imóveis do setor de alimentos, imóveis do setor hospitalar, imóveis para ocupar agências bancárias, entre diversos outros. E isso ampliou as possibilidades de investimento do fundo. Então aqui no dia 3 de janeiro, o fundo ele convocou uma assembleia para que os próprios cotistas eles pudessem votar sobre a decisão de aprovação ou não dessas mudanças. Para quem não sabe, pessoal, em fundos imobiliários, qualquer decisão que impacte os cotistas deve ser convocada uma AGE por parte dos gestores desse fundo imobiliário, para que os próprios cotistas eles votem em conjunto sobre aquela decisão. No dia 23 de janeiro, já tiveram o resultado aqui de aprovação por parte dos cotistas e esse processo de mudança ele seguiu. Aqui já no dia 9 de fevereiro, eles alteraram o ticker do fundo na B3, passando de GALG11 para GARI11. E só por curiosidade aqui, pessoal, esse GA aqui do ticker GALG, ele vem de Guardian, que é a gestora do fundo, e o LG vem de Logística. Já no GARI11, o GA vem da gestora, que é a Guardian, e o RE é de Real Estate. O código 11 é o código na B3 para fundos imobiliários, ações, units e BDRs. Seguindo aqui na cronologia histórica, em fevereiro, eles fizeram também a venda de um dos galpões do fundo, que foi esse galpão aqui da BRF Salvador, que é esse galpão aqui, ó. Esse galpão ele representava uma parte significativa da alavancagem desse fundo. Então, a venda desse galpão aqui, ela representou não apenas a redução da alavancagem, como também um aumento no caixa do GARI11. O fundo ele possui aqui 5 imóveis e com a venda desse imóvel, ele passou a ter 4. Aqui em março de 2023, o fundo fez uma emissão de cotas, foi a sua 5ª emissão, e essa oferta aqui era para captar 500 milhões de reais. Só que o fundo captou os 500 e mais um pouco. Eles captaram aqui, ó, 625 milhões de reais. E com essa emissão de cotas, né, com essa captação da emissão, o fundo passou a ter 1,19 bilhões de reais de patrimônio. Foi um sucesso essa emissão. Então, rapaziada, essa sequência de movimentações aqui feitas pelo fundo converteram o GARI11 de um fundo de alto risco em um fundo interessante de se investir, né, uma verdadeira promessa. Antes dessas mudanças, o GARI11 ele tinha um patrimônio aqui de 500 milhões de reais. E depois das mudanças, depois da emissão principalmente, ele passou a ter um patrimônio aqui de 1,2 bilhões de reais. Isso, obviamente, por conta da emissão de cotas e também pelo aumento do número de cotistas desse fundo. O fundo era focado 100% em logística e depois das mudanças ele passou a ter 49% concentrado aqui em logística e 51% distribuído em ativos de renda urbana. A quantidade de imóveis foi de 5 para 25 imóveis. Ele estava inicialmente aqui com 5 imóveis, aí vendeu aquele galpão da BRF Salvador e com os valores da emissão ele comprou mais 21 imóveis. O número de inquilinos foi de 3 para 6, ele dobrou o número de inquilinos, daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles. E o seu prazo de contrato de locação dos imóveis, ele saiu de 9 anos para 15 anos. Rapaziada, esses prazos de contrato de locação mais longos aqui, eles são provenientes de contratos atípicos. E esses contratos atípicos, eles são excelentes para os fundos. Por quê? Porque eles apresentam multas mais altas em caso de rescisão, então se torna mais vantajoso para o inquilino ele terminar o contrato do que ele rescindir esse contrato na metade. Então isso traz para o fundo, além de segurança, uma previsibilidade das receitas desse fundo. Sua alavancagem ela reduziu aqui de 42% para 23%, né, quase a metade. Essa redução aqui ela se deve principalmente à venda daquele galpão lá da BRF Salvador. Essa alavancagem aqui, pessoal, ela ainda está alta para o fundo, só que o gestor ele já sinalizou que pretende pré-pagando essa dívida nessas próximas movimentações. Então a gente segue aqui acompanhando o fundo. O GARI11 ele teve aqui um aumento significativo do número de cotistas. Ele foi de 81 mil cotistas para 208 mil. Isso muito motivado pelo fato aqui do fundo ter se desdobrado, se tornado um fundo de base 10. Fundo de base 10 normalmente atrai mais cotistas, só que são pequenos cotistas, né? Cotistas que têm uma capacidade financeira, uma capacidade de aporte baixa. Sua liquidez, que já era boa, foi de 1,5 milhões diário para 4,9 milhões por dia. Rapaziada, esse fundo está muito líquido. E isso é muito bom, né? Caso você queira comprar ou vender cotas desse fundo, você não vai encontrar problema em fazer essas transações. E por fim, o seu dividend yield foi de 10,8% para 11,5% ao ano. Esse aumento aqui no dividend yield, ele também é um dos responsáveis por atrair mais cotistas e, consequentemente,
aumentar o patrimônio do fundo, né? Atrair essa captação de dinheiro. Sua vacância hoje está zerada. Com relação à sua diversificação, ele passou a ter imóveis em 10 estados diferentes. O que antes eram 4, passou a estar distribuído agora em 10 estados pelo Brasil. Isso foi positivo para o fundo. Quanto mais distribuído, melhor. Seus inquilinos eram antes apenas a BRF, a Air Liquide e a BAT, que é a antiga Souza Cruz. E agora entraram também a rede de atacados Mix Mateus, o Grupo Pão de Açúcar e a rede alimentícia Almanara. São todos inquilinos de excelente qualidade, inquilinos com a capacidade de crédito aqui excepcional, o que pode ser visto por esse ranking que avalia os riscos das empresas, sendo que AAA é a melhor qualidade, né, a melhor nota possível. É importante a gente observar isso aqui, pessoal, porque isso mostra que o risco de uma dessas empresas aqui dar um calote, né, de não honrar com seus compromissos de pagamento, é baixíssima. Então isso traz uma previsibilidade das receitas e dá uma segurança para a gente que é investidor de que esses dividendos eles podem se manter a longo prazo. É bem comum os investidores darem preferência a fundos imobiliários que possuem ativos mais localizados na região sul e sudeste do país, pelo fato da economia nessas regiões ser mais aquecida do que na região norte, na região central e na região nordeste. No entanto, no caso desses imóveis de renda urbana, desses imóveis de varejo, as regiões norte e nordeste elas se tornam mais atrativas porque todas as pessoas elas precisam constantemente de alimentos e desses produtos de casa em geral. Então, como essas regiões existe uma menor concorrência, imóveis de renda urbana, fundos imobiliários que possuem imóveis de renda urbana se dão bem nessas regiões. Então são bons ativos para se ter em regiões que têm uma quantidade de habitantes significativa, mesmo que tenham uma economia menos aquecida. Então perceba que essas movimentações no fundo deixaram ele bem menos arriscado, tornando uma opção interessante de se investir, já que ele tem um potencial, né, a partir de agora, de continuar crescendo, fazendo novas emissões, aumentando a quantidade de imóveis, de inquilino e do número de cotistas. Então, por esses motivos, eu acredito que o GARI 11 ele está mal precificado no mercado. A sua cota hoje está orbitando aqui em torno de R$ 9,10 no mercado secundário, enquanto o valor patrimonial desse fundo é R$ 9,36. O seu P sobre VP está 0,98 no momento que eu estou gravando aqui. O mercado está enxergando esse fundo como aquele fundo da época do GALG 11, mas hoje a realidade é completamente diferente. A melhora do fundo pode ser vista até na DRE divulgada por eles. Se a gente observar aqui, nós podemos ver que esse fundo ele era uma coisa até dezembro de 2023 e passou a ser outra completamente diferente a partir de janeiro de 2024. As suas receitas elas dobraram, como a gente pode ver aqui nos meses, justamente por conta das receitas que passaram a entrar agora dos imóveis de renda urbana. Enquanto as despesas mensais elas praticamente se mantiveram, isso fez com que o lucro líquido desse fundo ele aumentasse significativamente. De janeiro para cá, o fundo ele vem gerando R$ 0,087 e distribuindo todo esse valor. Em alguns meses, ele vem gerando até mais do que isso, como a gente pode ver aqui, ó. Enquanto antes disso, o fundo ele vinha gerando menos do que estava distribuindo, obrigando o fundo a gerar caixa, seja com a venda de ativos ou se alavancando, para cumprir a meta de distribuição de R$ 0,087 por mês. Então isso aqui é muito bom, né? Isso mostra que o fundo ele tem um potencial enorme de continuar nessa pegada de distribuição. A proposta do fundo é gerar ainda mais ganhos, né? Gerar ganhos maiores através da compra e venda de imóveis, como o próprio gestor coloca aqui no seu relatório gerencial. Então, como a gente vê aqui, né, é um fundo que tem uma proposta de ser ativo e tem que ser assim, né, porque os seus concorrentes fazem isso, como a HGRU, RBVA11. Então, se ele não se mexer também, né, ele vai perder espaço para os seus pares. Podemos esperar movimentações desse fundo aqui no futuro. Então, rapaziada, na minha visão, e é o que eu estou implementando aqui na minha carteira, esse fundo ele ainda não é uma opção de investimento, aquele investimento para a gente encher o carrinho mesmo. Mas eu estou montando uma posição pequena nele e à medida que eu for vendo, né, as próximas movimentações, se me agradarem, eu vou aumentando a minha posição nele com certeza. Mas se me desagradar, eu pulo fora na hora, eu não tenho apego a ativo nenhum. Fez merda, eu vendo. O próprio HGR11 e RBVA11 são melhores opções do que ele nesse momento. Porém, o GARI 11 ele possui um potencial enorme e hoje ele paga até mais dividendos para os seus cotistas. Ele está pagando mais dividendos hoje justamente
porque o seu risco é maior do que o dos seus pares. Eu acredito que ele não vai continuar pagando esse valor elevado por um longo período de tempo, mas o que importa aqui de fato é a tese do fundo, é a segurança que o seu portfólio traz e a previsibilidade financeira que os inquilinos desse fundo oferecem. Mas agora eu quero saber de você. Se você concorda, se você discorda com as minhas observações, se você concorda ou discorda em quais pontos, deixa aqui nos comentários para a gente criar essa massa crítica em torno do Gary 11. Se você possui cotas desse fundo, deixa aqui nos comentários se você está satisfeito, se você pretende aumentar sua posição ou se você pretende vender suas cotas e por qual motivo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que vocês façam o triplo C, curta, comenta e compartilha, que vocês vão estar me ajudando bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!